Em São Paulo, Max Daguano. Em Fortaleza, César Augusto Madeiro. Nesse podcast, eles discutem como o método Varejo Pro consegue ajudar milhares de lojistas de moda todos os anos. Também contam tudo o que um lojista precisa fazer para alcançar o famoso 7 em 1. 7 dias de vendas em apenas um dia, colocando dinheiro no bolso e virando o jogo para sempre. Fique ligado nas dicas que já ajudaram milhares de empreendedores de moda a viverem a melhor fase de suas vidas e como você pode aplicar tudo isso na gestão da sua operação de varejo agora mesmo. Começa agora mais um episódio do podcast Varejo Pro. Alô, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Varejo Pro. Aqui nós discutimos as estratégias para você aproveitar melhor essa nova fase do varejo e fazer o seu 7 em 1, 7 dias de venda em um, colocando dinheiro no bolso. Eu sou o César Madeiro. E eu sou o Max Daguano. Max, o tema de hoje, meu amigo, é visual merchandising. Protagonista ou um eterno coadjuvante no varejo de moda? Diz aí pra mim, meu irmão. Cara, eterno protagonista. Não é nenhum nem outro, é nenhuma das alternativas. Ele é eterno protagonista. Muito bom. Eterno protagonistaço. Porque, veja, muita gente não pensa nisso, né? Na hora que você vai vender um produto, a forma de mostrar o produto faz parte da venda. Então, muita gente acha que a venda é só o vendedor falando, é só no atendimento, é só ali no contato com o vendedor. E não, mostrar o produto faz parte da venda. E ninguém, ou pelo menos uma grande maioria, não leva isso em consideração. Coloca o produto de qualquer jeito, seja no físico ou digital, tá? Eu tô falando. Eu tô falando loja física, eu tô falando Instagram, tô falando site também, porque tanto no digital quanto no físico, você precisa mostrar o produto. E se você mostra de qualquer jeito, a primeira impressão que a pessoa vai ter na hora que ela bate o olho é uma impressão, sabe, de uma percepção de valor baixa. Depois, para você aumentar essa percepção de valor, haja trabalho do vendedor ali. E no caso do digital, muitas vezes nem tem, né? Porque é uma compra mais impulso, é mais automática ali. Não tem uma pessoa do outro lado em real time para poder falar com ela. Isso é mais na loja. Então, mostrar o produto, quando o produto já está à mostra, ali já começou a venda. Já começou a venda. Então, mostrar o produto faz parte da venda. A venda não começa no contato com a pessoa. A venda começa na hora que o cliente bate o olho no produto. Primeira vez, ele viu um produto, seja no físico ou no digital, ele já começou a venda. Ali já começou. Já começou a venda. Entendeu? E muita gente não leva isso em consideração. Isso é um grande problema, cara. Então, assim, falou de venda, falou de visual merchandising, então é o eterno protagonista. Total. E assim, é legal você levantar essa bola, cara, e o tema veio nessa provocação mesmo, porque tem muita gente que pensa em visual merchandising só na hora de fazer uma vitrine, de montar a loja, ou de fazer alguma produção na Arara, e pelo que você levantou, e eu sei que você sempre defendeu isso, o visual merchandising ele é 360 graus, né? Então, aonde tem contato do cliente com o produto, o visual merchandising tem que ser um protagonista protagonizando ali. Tem que estar protagonizando. Eu digo mais, César, eu vou até mais além no que você está dizendo aí. Tudo é visual merchandising. Porque tudo é venda. O que é tudo? O que é tudo? Tudo é tudo. Então não é... Eu até gravei um Reels esses dias falando assim, você sabia que o visual merchandising não é só visual? Massa, boa. Porque não é só visual. Ele é tudo. Tudo que o cliente tem acesso com 5 sentidos faz parte de uma atmosfera de venda que por si só faz parte de uma atmosfera de visual merchandising. Né? Então o cliente tem acesso com a atmosfera, o VM já tem que estar sendo levado em conta ali. Ele pode não estar vendo, mas ele pode estar ouvindo, ele pode estar sentindo um cheiro. Eu sempre conto a história da lasanha de queijo, você sabe dessa história, né? Eu ouvi, mas conta aí de novo. Eu vou contar de novo a história da lasanha de queijo. Uma certa vez, eu estava rodando uma das lojas que eu tive, há um tempão atrás, cheguei no shopping,
Anália Franco, eu sempre ia nas lojas, né, eu ficava rodando as lojas o dia inteiro, e esse dia era, se eu não me engano, uma quarta ou quinta-feira, um meio de semana, começo de semana, um movimento fraco. E eu cheguei lá por volta das 11h30 da manhã. Tava quase chegando na hora do almoço, não tava na hora do almoço ainda, vocês vão entender o porquê disso. Aí na hora que eu cheguei na loja, eu vi, saí da escada rolante, dei de cara com a loja, e vi, tinha uma pessoa lá, a vendedora do momento ali, do quadro daquele horário, tava lá. Entrei na loja, comecei a conversar com a vendedora. Conversa vai, conversa vem, papo vai, papo vem. Aí começou a surgir do nada um cheiro de queijo, um cheiro de queijo, começou. Eu pensei assim, né, falei, não deve ser nada, sei lá, tem um café do ponto aqui na frente, deve ser o pão de queijo deles, né. E o cheiro começou a ficar mais forte. Chegou um momento que estava tão forte o cheiro que eu não conseguia mais concentrar no que eu estava falando com ela. E aí eu tive que externalizar o que eu estava se passando. Eu falei, vem cá, só eu que estou sentindo ou tem um cheiro de queijo forte por aqui? Ela falou assim, então, Max, é que a gente está fazendo lasanha de queijo ali no estoque. Nossa. Cara, vamos fechar o parênteses aqui e explicar a situação. Só faltou ela me oferecer um pedaço. Nada contra, eu até gosto de lasanha de queijo, mas, cara, numa loja de moda feminina não pode ter cheiro de queijo, não pode ter cheiro de comida. Então, se entra um cliente ali naquele momento, a loja pode estar impecável visualmente, mas com cheiro de queijo, não pode. Por quê? Porque isso quebra a sedução. Isso quebra. Vamos fazer um outro parênteses aqui para explicar a percepção de valor. O que é percepção de valor? O cliente, na hora que ele entra na sua atmosfera, seja física ou digital, tá? Ele tem uma percepção do que ele está vendo. Essa percepção do que ele está vendo pode ser uma percepção de valor alta ou pode ser uma percepção de valor baixa. Quando a percepção de valor é baixa, o preço fala mais alto. Quando a percepção de valor é alta, o preço não é problema. Quanto mais sintonia em toda a atmosfera, mais tem chance da percepção de valor ser alta. Quanto menos sintonia com a atmosfera, mais a percepção de valor tende a ser baixa, o preço começa a gritar na frente dele. Então, quando a gente fala em VM, vamos colocar nessa história que eu estou contando aqui. O cliente entra na loja, aí a loja está impecável, linda, maravilhosa, equipe maquiada, sorrindo, mas está aquele cheiro de queijo forte. Isso quebra a sedução, isso quebra todo aquele encanto, e aí isso passa a ser um nocaute na percepção de valor. Então você está jogando contra o aumento da percepção de valor. Então o visual merchandising serve para quê? Para aumentar a percepção de valor, onde o cliente entra numa atmosfera de fantasia. Eu costumo brincar que ele entra em Nárnia. Para quem não assistiu o filme Nárnia, é aquele filme de fantasia que a menininha descobre aquela passagem secreta na frente, no fundo do armário, entra, quando chega ali é um portal que ela entra para o mundo de fantasia, onde os animais falam, onde tem toda aquela coisa. Então, quando o cliente entra numa atmosfera de venda, de loja, ele tem que se sentir em Nárnia, onde tudo é possível. E o que é o principal que na cabeça dele tem que ser possível? Que ele pode conseguir ficar bonito ou bonita com qualquer produto que esteja lá. Qualquer produto que esteja lá vão aumentar a autoestima dele, vão aumentar o ego dele ou dela, e é esse o papel do visual merchandising. Só que se eu entro numa atmosfera onde tem uma poluição muito sonora, um som muito alto, ou de repente alguém gritando lá no estoque, brigando não sei do que, entendeu? Buzinando na frente, na rua, sabe? Que não deixa ela se concentrar nesse momento fantasioso. Quanto menos ela se concentra, quanto mais ruídos tem, tanto de cheiro, quanto de audição, quanto de qualquer outra coisa, menor é a percepção de valor. Por isso que a maioria das pessoas acham os produtos caros. Por isso que as lojas que são muito bem sintonizadas com os 5 sentidos dentro de uma atmosfera de VM, são lojas gostosas de ficar lá dentro. Você passa horas e horas e horas e nem vê o tempo passar. É aquela vontade que você tem de comprar tudo. Nossa, dá vontade de comprar tudo aqui. Sabe por que dá vontade de comprar tudo? Porque você ali dentro se sente poderoso, poderosa. Você sabe que aqueles produtos vão deixar você mais empoderado. Você sabe que quanto mais você ficar ali, mais próximo você está daquele produto que é o veículo para te deixar mais empoderado. Então, visual merchandising é uma atmosfera como um todo, não é só visual, é também auditiva, é também olfativa, tudo, até paladar. Tem algumas operações que conseguem
desenvolver um produto específico para você lembrar do gosto daquela loja. Então, de repente, tem balinha, tem chocolatinho, tem bebida que você só acha naquela loja. Assim como cheiro, tem várias que já estão fazendo. Então, quando você lembra do cheiro, você fala, pô, isso aqui é cheiro da loja tal, isso aqui é o gostinho da loja tal, essa aqui é a música da loja tal. Então, você começa a criar uma identidade e toda vez que o cliente entra na sua loja, se você tiver sintonizado os 5 sentidos numa atmosfera de VM, praticamente a venda já está feita. É ali que a venda é feita. O vendedor vem só para complementar. Total. O vendedor Grande só vem para vendedor. complementar, entendeu? Então, eu vejo, César, que muitos não conseguem ter essa diretriz. Principalmente quem é multimarca, né? Porque multimarca é aquela montaréu de marca, montaréu de fornecedor, compra tudo picado. Você, na hora de montar um mix, fica um Frankenstein, entendeu? E Frankenstein nunca vai ser bonito, nunca vai ter harmonia num Frankenstein. E você não pode fazer do seu mix um Frankenstein. Você tem que compor como se você estivesse compondo uma coleção. Toda coleção tem um tema, toda coleção tem uma base, toda coleção tem um porquê, tem um propósito, tem uma cara. Então você vai compor, tem que fazer parte da mesma cara. Que aí a gente volta lá atrás no estudo de nicho, estudo de cliente, estudo, sabe? Então tá meio que conectada a história. Então na hora que você tá montando VM, não só com produto, mas com atmosfera, tudo tem que falar a mesma língua. Tudo. Então, cara, tem muita loja que não tem ar-condicionado, é um problema. Tem muita loja que não tem música, é um problema. Ou que tem a música errada, é um problema. Tem muita loja que tem cheiro ruim, cheiro de comida, porque a galera fica esquentando comida na cozinha e o cheiro vai pra loja, é um problema. Então, 5 sentidos. O cliente pode não ver, mas ele pode ouvir, ele pode sentir o cheiro. 5 sentidos. O cliente, quando entrou na loja, ele entra em Nárnia. O mesmo serve para o online. O online não vai ter cheiro, e não vai ter som, mas o online ele vai ter composição, o online vai ter foto, vai ter vídeo bem feito, foto bem feita, descrição bem montada. Isso faz parte da atmosfera do online, entendeu? Então tudo isso tá dentro do VM e não tem como isso ser coadjuvante, isso é protagonista total. Massa. Ô, Max, e me diz outra coisa. Eu vou só fazer uma vírgulazinha, porque eu sempre... Eu estou aqui muito também me colocando na cadeira de quem está nos escutando, tá? Então, eu sempre me coloco nisso. E eu sei que tem uma grande parte da audiência do Varejo Pro que são aspirantes, são pessoas que aspiram ter uma loja, né? A pessoa está lá, ela já vende roupa, mas o sonho dela é ter uma loja. E talvez essa pessoa não esteja muito familiarizada com esse termo de visual merchandising. Então, para deixar bem claro, quando você escutar sobre visual merchandising, você tenta tirar a palavra visual, porque é uma questão muito mais ampla. O que o Max trouxe aqui é o quê? É que é sobre sensações, é sobre todas as sensações possíveis que um cliente possa ter no momento da compra. Ó, você falou a palavra mágica aí, viu? Sensações. Perfeito. Sensações. São as sensações. A sensação é ligada ao sentimento. Perfeito. E o sentimento é o que vale, é o que liga, é o importante, é o que vai fazer ser marcante, entendeu? É o sentimento. E essa experiência repleta de sensações vai fazer com que o seu ponto de venda, a sua marca, ou sua loja, seja diferente de tudo que existe no mercado. Porque se você consegue montar uma estratégia, vamos dizer, de visual sensations, vamos dizer assim, né? Em vez de ser o merchandising sensation, né? Sensation merchandising, né? De merchandising de sensações, você consegue criar um ambiente diferente de tudo que tem por aí. E esse ambiente, pelo que você está me colocando, Max, ele é um vendedor silencioso. Ele faz o cara se sentir parte daquilo ali, ele gera o aspiracional, ele querer fazer parte daquele mundo, daquele universo, e isso faz com que isso faz com que ative áreas do cérebro dele que são ligadas às emoções, que são ligadas às decisões, e a gente sabe que 85% das decisões que a gente toma durante os dias, durante o dia todo, são feitas não pelo racional, são feitas pelo emocional. Daí a grande importância do visual merchandising como ativador
disso daí, né? Ativador das emoções. Então, Exato. não é só... olha que louco. Não é só achismo. Tem um fundamento científico que valida tudo isso. 85% das nossas decisões durante o dia são tomadas pelo cérebro emocional e pelos instintos. Exato. Então, a gente precisa ter, no ponto de venda, uma estratégia que ative isso desde do momento que ele entrou em contato com a gente, desde o momento que ele entrou na loja, ou desde o momento que ele começou a te ver lá no Instagram. Fantástico, curti. É isso mesmo, porque o visual merchandising serve para contar histórias. Essa história, quanto mais bem contada, mais você se vê dentro dela. Exemplo, filmes. Quem aqui nunca chorou num filme? Quem aqui nunca sentiu medo num filme? Quem aqui nunca foi dormir de luz acesa, que atira a primeira pedra? Por que isso acontece? Porque você fica tão emocionalmente ligado àquela história que você acaba se sentindo fazendo parte dela. Agora, como que você consegue se ligar naquela história? Não é você, é o diretor. O diretor, ele conta aquela história tão bem contada que faz você se sentir lá dentro. E o que é uma história bem contada? Uma história... Tem duas palavras aqui para uma história ser bem contada. Uma delas, contexto. Quanto mais você ter contexto, mais a pessoa tem clareza e mais ele entende. Primeiro. Segundo, detalhes. Quanto mais detalhes, mais contexto. Quanto mais contexto, mais você entende. Então, fazer um exemplo aqui. Pega um filme, você que está ouvindo aí também, você também, César, um filme que você gosta muito, se for de época, vou pegar um filme que todo mundo conhece, um filme que todo mundo já viu, tipo Troia, Gladiador, acho que todo mundo já viu esse filme, né? Vamos pegar Gladiador. Gladiador é um filme de época. Por que filme de época é legal para falar sobre isso? Porque se você pega uma cena onde tem muitos atores, muita gente naquela cena, pausa aquela cena, começa a olhar o mínimo detalhe, até aquele ator que tá lá longe, ele tá inteiro vestido com a roupa da época. Tudo que aparece naquela cena tá de acordo com a história para contar. Não pode ter nada. Não pode ter nada que roube a cena, que é o que aconteceu no episódio de Game of Thrones. Eu sempre conto isso. No Game of Thrones, né, ficou famoso isso. Eles esqueceram, numa cena, um copinho do Starbucks em cima dali da mesa. E aquilo foi pro ar, e a internet não perdoa. Se você buscar no YouTube, vai ter um monte de gente falando sobre isso. Né? O que acontece? Na hora que apareceu a cena, aquele copinho do Starbucks roubou a cena. Foi um ruído. E ninguém mais prestou atenção na cena. Então aquilo quebrou o encanto. Teve uma desconexão de storytelling ali. As pessoas desligaram da história, saíram daquele mundo de fantasia, aquilo desconectou e começaram os memes. Entendeu? Então, quando você tem uma atmosfera com detalhes de storytelling, de história sendo contada nos detalhes, a cada detalhe é importante. E quando você tem muito contexto, isso tudo ajuda você a entrar na cena. Como se você estivesse assistindo um filme que te emocione. O filme que te emociona é aquele que fez você entrar na cena. Você começa a sentir os que o personagem sente. Então, o visual merchandising bem contado é aquele que faz você sentir algo. Tem que ter o sentimento. O sentimento é o que marca. Não é o produto. O produto sim é coadjuvante. Agora, a experiência não. Por isso que a forma de expor já é venda. Isso é importante. Por isso que tem docerias, que você chega lá naquelas vitrines de doce, aquela coisa, e fala, nossa, eu quero um de cada, é difícil escolher. Por quê? Porque é montada para isso. Todos os restaurantes que não colocam foto do prato no cardápio, deixa de vender. Perfeito, então você vai no restaurante e fala assim, não, que tem lá um filé com molho ABC. Cara, toda vez você tem que perguntar pro garçom, como é que vem isso aqui? Aí, porque você não consegue imaginar, é jogar na loteria. Você, num restaurante, pedir um prato que você não tá vendo. É total. Aí tanto é que às vezes surpreende para bem, às vezes surpreende para mal. Às vezes fala assim, nossa, que incrível esse prato. Às vezes você fala assim, nossa, é assim? Ai, devia ter pedido o seu, vamos trocar? Sempre tem essas paradas. Sim. Entendeu? Então,
visual. Você vai vender? Mostra. Mostra o produto. Mostrar o produto faz toda a diferença. Com contexto, com storytelling, contando história, tudo tem que fazer sentido. Você tem que olhar para a tua foto do seu Instagram, para a vitrine da tua loja, para o interior da tua loja. Você olha tudo e faz a seguinte pergunta para você mesmo. Isso está fazendo sentido? Essa é a pergunta. Tudo isso faz sentido? Ou tem algum elemento aqui fazendo o papel do copinho do Starbucks? Se tiver um elementozinho fazendo o papel do copinho do Starbucks, tem um ruído. Já não faz sentido, já quebrou a conexão. Você não vai emocionar ninguém. Tá. Max, tem 3 vantagens que você falando, eu fui anotando aqui, eu queria levantar elas para que a gente pudesse martelar, né? E a turma que está vendo aí, poder colher também o máximo desse conteúdo, né? Dessa história, porque a grande sacada dos podcasts é que você consegue ir mais a fundo no conteúdo, né? Você consegue ir com mais profundidade no conteúdo, diferente de quem gosta de consumir, de repente, uma live ou algum conteúdo pago do Max lá no feed do Instagram, essa coisa aqui. O Max tem a chance de ir mais a fundo na história, que é o que a gente costuma fazer nas mentorias, que a gente costuma fazer dentro do Varejo Pro, nas sessões do Pro Plus e por aí vai. Então, a galera que está aqui, cara, vocês estão tendo assim, uma pitadinha do que rola lá dentro, né, das discussões que rolam, da profundidade das discussões que rolam para quem está dentro do Varejo Pro. Então, eu anotei aqui, Max, 3 pontos, tá? Aqui como vantagens no Visual Merchandising, e você me corrige se eu esqueci de alguma. A primeira, satisfação do cliente, porque uma loja que trabalha bem a exposição dos produtos consegue captar a atenção dos clientes e consegue ser mais assertiva, consegue ser mais prático, a história acontece muito mais rápido, de maneira muito mais natural numa loja que tem estratégia de visual merchandising bem definido. O cliente entra num flow e ele compra e sai de lá encantado, querendo mais. Então, a elevação da satisfação do cliente... Eu não falaria satisfação do cliente, isso eu acho meio vago. Eu falaria percepção de valor. Percepção de valor. Bom, o grande lance é o cliente olhar para aquilo e achar aquilo o máximo. Se ele não... É aquilo que eu sempre falo, se ele não achar aquilo o máximo, efeito uau, ele tem que olhar e falar uau. Se ele não falar uau, quer dizer que a percepção de valor não foi alta, foi média, e média briga com o preço. Talvez isso aí seja no meu segundo ponto, mas beleza, vamos juntar as duas coisas. Eu coloquei o segundo como reconhecimento de marca, que mesmo o multimarca, ele consegue, com o visual merchandising, gerar o valor de tal forma que a loja dele se transforma numa marca única. Algo que torna parte essencial e inseparável da identidade da empresa que ele está construindo. Sim, mesmo que ele seja multimarca, ele pode criar uma identidade. Tem que criar. Agora, se ele não tem um visual merchandising bem definido, ele nunca vai criar. Vai ser sempre uma bagunça, salada de fruta, loja com cara de saldo, tá? E isso não é culpa do VM. O VM só representa uma má gestão de escolha de nicho, estudo de cliente e compra. É ali que está o problema, tá? O problema não está no VM. O VM é como um monitor. Ele só espelha o que está a imagem. Entendeu? Ele só vai espelhar a imagem. É como você fazer uma receita, você vai fazer um bolo e ter os ingredientes errados. Fazer o bolo é o VM, só que você vai fazer o VM de acordo com o que você tem, com a matéria-prima que você tem. Das escolhas que ele teve na hora de poder compor o mix, na hora de poder fazer aquela história inteira. Exato. Se ele não escolhe direito, se ele não toma direito as decisões, não pode culpar o VM depois. Não, porque o VM é só uma forma de expor ou valorizar o que ele já tem. Perfeito. E o terceiro ponto que eu tinha colocado é a questão de ter uma identidade bem definida. Né? Então, se você tem uma identidade bem definida, você consegue construir, reforçar os seus diferenciais como empresa. Mas eu olhando esses 3 pontos que eu coloquei, eu acho que tudo isso são pilares de um aumento da percepção de valor, como você colocou no início. Tudo isso, então, o aumento da percepção de valor é um objetivo final. Perfeito. É o objetivo final.
né? E aí é como se fosse o destino. E aí você tem ali vários veículos que levam para esse destino. Eu vejo que tudo isso é um veículo que leva para esse destino. Perfeito. Né? Eu vejo que mesmo uma multimarca, ela tem que ter uma cara. A cara, de repente, uma identidade do capitão que está por trás. Porque, veja, vamos dar uns exemplos aqui. Eu vejo, vamos pegar os exemplos da galera lá da comunidade. Rosela, Tita, a própria Elisandra, a própria Camila. Essa galera, tudo é multimarca. Só que essas capitãs que eu estou falando aqui, que são lá do Varejo Pro, elas compram em vários fornecedores, só que elas dão a cara dela para a coleção delas. Total. Então é como se elas fossem as estilistas da história. Então elas, com a cara delas, trazem o produto. Elas têm uma cara. Então mesmo você tendo vários fornecedores, você precisa ter um critério, você precisa ter uma cara. E você dá a sua cara para o negócio. Isso é no estudo de nicho, é bem antes que tem que ser feito. O VM só vai potencializar ou não isso. É legal depois a gente deixar esse ponto, eu vou anotar aqui que vai ser o próximo, dar um spoiler do próximo podcast, né? Eu acho que essa questão de posicionamento, nicho, e você tá com isso muito claro para quem você quer e quais são os diferenciais que você vai sustentar para poder se colocar no mercado, dá um outro podcast muito legal sobre posicionamento e construção. Vamos falar. Dá um podcast muito legal. Vamos falar. Beleza. Ó, então perfeito. A gente colocou isso e aí eu tenho como meu próximo tópico aqui, que é a turma que agora tem consciência, né? Porque quem não tinha consciência do visual merchandising de tudo que ele pode trazer para o teu negócio como vantagem, agora deve estar perguntando, mas o que eu posso fazer para começar a colocar isso em prática no meu negócio? Né? Eu tenho duas coisas que eu acho que eu digo que você pode fazer. Primeiro, colar nesse meu amigo aqui de óculos que está aqui na sua frente. Cola no Max. Em nós, somos um time. Não, eu tô colado contigo, então essa parte aí já pode pular, porque eu tô colado contigo há um tempão e eu não desgrudo mais. Agora, se você cola no Max, no @MaxDaguano, que é lá no Insta dele, você consegue ter um ambiente muito legal, 100% gratuito, para que você comece a poder assimilar só por estar perto. Então, se você passa a estar mais perto do conteúdo do Max, e o Max sempre está falando, ele sempre está puxando visual merchandising para tudo que ele fala. Porque parece que está colado em quase tudo que é do varejo. O visual merchandising sempre está presente. Se ele fala de tráfego, ele está falando do visual merchandising colocado lá no criativo, colocado na legenda, colocado nessa história. Se ele fala de produção de conteúdo, ele fala de visual merchandising. Se ele fala do capitão aparecer, fala de visual merchandising. Tudo parece que está colocado. Então, se você começa a acompanhar o Max mais de perto, isso rola para você. E as outras coisas, Max, eu também coloquei alguns pontinhos aqui, queria ver a tua opinião. Tá? Primeiro, investir no layout e na ambientação do ponto de venda. Se a pessoa tiver como... O que eu faço primeiro? Né? Quais são os passos que eu posso tocar? Um ponto que eu coloquei aqui foi investir no layout e na ambientação do ponto de venda. Vou falar todos, para depois, se você quiser ir destrinchando, beleza. O segundo que eu coloquei, se liga e estimule todos os sentidos do cliente. Né? Comece a estimular todos os sentidos, audição, visão, olfato, paladar, dentro do ponto de venda. Terceiro, deixe ele confortável, porque esse ambiente vai ter que deixar ele o mais tempo possível lá dentro. Então, tem que ser um ambiente agradável, um ambiente confortável. E outro ponto, psicologia das cores, se liga em cores, se liga em texturas, se liga nessa história, porque tem muitas pessoas que têm essa questão além do visual, do tato, né? Isso é algo muito importante. E por último, deixar espaços vazios, que eu acho que isso é uma sacada muito legal que eu peguei dos primeiros conteúdos que você me falou de visual merchandising. Quando você me falou assim, Madeiro, quando o cliente entra, ele tem que ter um espaço chamado de descompressão. O cliente ele precisa ter alguns espaços dentro da loja que ele se sinta à vontade antes dele ter interação com as coisas que você coloca para ele. Então, quando você pensar no visual merchandising, você também tem que pensar em alguns espaços aonde
você possa, naquele local, não ter nada. E aí, naquele local onde não tem nada, o cliente vai se sentir obrigado a procurar por histórias ao redor e aí ele vai prestar atenção em tudo que você está fazendo. Então, eu queria te ouvir, Max, sobre esses pontos. Qual que é o primeiro? Investir no layout, na ambientação, estimular os sentidos, deixar o ambiente confortável, explorar a psicologia das cores e deixar espaços vazios. Eu acho que todos os outros são decorrências do primeiro. Por quê? Porque investir no layout... Porque assim, né? Vamos entender uma coisa aqui. Quando a gente fala em visual merchandising, a gente costuma separar em dois pilares, né? O pilar que a gente chama de store design e o pilar que a gente chama de visual merchandising mesmo, que é a arrumação do produto, né? Então, o primeiro pilar, que é o store design, é toda a loja sem a mercadoria. Eu costumo dizer que é tudo aquilo que o cliente não leva para casa. É o store design, que é mobiliário, é toda a parte do layout, a arquitetura, a iluminação, tudo que o cliente não leva para casa, store design tá ali. Quando você vai para o outro pilar, já é o encaixe da mercadoria dentro desse store design, dentro dessa atmosfera de equipamentos e loja como um todo. Eu acho que esses dois pilares, eles têm que conversar, e isso não acontece na maioria das vezes. Então, por exemplo, às vezes você manda um arquiteto desenhar a loja, o arquiteto nem para te perguntar que tipo de produto você vende, entendeu? E aí o que eu canso de ver? Loja com vestido longo arrastando no chão. Por quê? Porque vem o vestido e não tem o equipamento para vender aquele produto. Entendeu? Então, você tem que ter o equipamento certo para você vender o produto certo. Tá? Principalmente quem é multimarca. E aí entra o quê? Um estudo de mercado, de mix de produto e equipamentos. Dentro desse estudo de equipamentos, a gente puxa um estudo mais conceitual para uma das coisas que você falou aí. Despertar emoções, ter experiências, porque hoje o ponto de venda, ele tem que dar uma experiência, ele não pode mais ser uma loja que ele vai lá, compra, passa no caixa e vai embora, isso é meio besta, isso já foi. Então tem que ter ali algum outro espaço, ou mesmo que não tenha tanto espaço, mas tem alguma forma dele sentir algo a mais ali dentro da loja. Esse sentimento de algo a mais, o seu VM tem que levar em consideração, o seu estudo de layout tem que levar em consideração. Então, por quê? Porque o cliente entra na loja, tem que, de repente, ter um espacinho para ele sentar numa poltrona, comer um bolinho, tomar ali, ligar o celular dele, conectar no Wi-Fi. Se for loja infantil, coloca um videogame para a criançada. Então, por menor que seja o seu espaço, você tem que ter alguma coisa que o seu cliente queira ficar mais tempo lá dentro e tenha uma sensação que marque a visita dele para toda vez que ele estiver longe de lá, ele vai lembrar que ele esteve na tua loja, ele teve algo que marcou ele. Então, isso muitas vezes tem que fazer parte do estudo de layout, porque você tem que mexer no layout para colocar um loungezinho, mexer no layout para colocar ali um espaço café, sabe? E outra, não só isso, mas você precisa identificar que tipo de produto você vai vender para ter o equipamento certo. Numa loja multimarca, por exemplo, eu sempre bato na tecla de você ter equipamentos móveis, nada fixo. Por quê? Porque você nunca sabe a coleção que vai vir. Então, fazer um estudo ali para ter cremalheiras, para ter slat wall, para ter mãos francesas que você pode... Sabe, o Lego de gente grande, o Lego de adulto, a loja tem que ser um Lego de adulto. Se você tiver uma marca própria e estiver falando de um ponto de venda conceitual, aí tudo bem. Aí dá para você ter uma arara fixa, um espaço jeans, porque a tua marca é jeans e sempre vai ser. Então ali entra já uma parte mais de visibilidade e posicionamento. Agora, se você é uma multimarca, uma loja do interior, uma loja dentro de uma galeria, uma loja para vender várias marcas, eu acredito que você tenha que ter o que eu chamo de Lego de adulto, que é aquele imobiliário onde você possa mudar ele conforme o seu mix. Mas, mesmo assim, você tem que levar em consideração um espaçozinho ou uma forma de fazer ele ter uma experiência que não seja só comprar. Entendeu? Então tem que ter uma música bacana, tem que ter um ar-condicionado, tem que ter um espaçozinho ali, café para ele tomar alguma coisa. Tem que ter alguma coisa, tem que ter um Wi-Fi, tem que ter um carregador extra para ele carregar o celular dele. Então, é até estranho falar isso, né? Mas água e café não é mais virtude, é obrigação. A virtude é você ter um carregador e um Wi-Fi para dar para ele. Entendeu? É isso que o cliente mais busca hoje. Café e água, cai de quem não tiver. É o mínimo. É o mínimo. Entendeu? Então, esse tipo de coisa você tem que pensar. Por quê? Porque você vai sair um pouco do convencional. Entenda que o cliente entrando na loja, ele não está indo numa loja, ele tá indo num espaço.
Ele está indo no espaço ter uma experiência. É isso que ele tem que ter. Então, por menor que seja a sua loja, você tem que pensar nisso. Tem que ter algo que provoque essa experiência nele. E aí tem que estudar, dependendo do teu nicho, dependendo do teu tamanho. Total. E então, recapitulando, explorar os sentidos na audição, a pessoa pode investir numa playlist. Tem que investir. Tira o escorpião do bolso e coloca o Spotify pago lá. Legal. Ficar propaganda não dá. Legal. Na questão de visão, isso aí seria audição, né? Na questão de visão, olhar as cores, psicologia de cores, saber onde usar e amarrar a cor que você escolheu para sua marca em pontos focais e se ligar muito. Sabe uma coisa, Max, que eu lembrei agora aqui, que é um erro muito comum que eu vejo fazendo nas análises de VM da turma, é que às vezes elas colocam cores na parede que se sobrepõem à roupa. É como se a moldura chamasse mais atenção do que a pintura numa galeria. Elas colocam cores tão fortes na parede que a roupa não aparece. Cara, a estampa não aparece. A cor dentro do visual merchandising é uma das principais leis que devem ser seguidas. Por quê? Porque a harmonia de cores ela é importante para harmonizar tudo ali dentro. Então, cor tem que ser estudado, processo de cor. Tem que ser muito bem estudado. Com aquilo que você realmente quer. Então, estudo de cor, tanto de parede, quanto no mix que você vai comprar, tudo tem que fazer sentido ali, porque senão fica mistureba. Ficou mistureba, fica confusão. Confusão passa, baixa a percepção de valor. Causa. Na hora de montar um bloco de cor, na hora de montar um degradê, se você tem lá muitas informações de cores que você escolheu lá na hora de viajar, na hora de pensar na parede, na hora de pensar nos equipamentos, você vai ter problema. Olfato é também algo que dá para fazer, o cheirinho da loja, você ter o cheirinho na roupa. E sabe uma coisa muito legal que eu estou vendo a turma fazer, e eu via pela primeira vez na Lely Blanc. Quando você passa no corredor do shopping, você sente o cheiro da Lely Blanc. Né? O cheiro da Lely Blanc, ele é marcante. E quando você sai da loja da Lely Blanc com a sacola, eles espirram o cheirinho dentro da sacola para você levar para casa. Olha que fantástico, né? Então, você entra dentro do carro com aquele cheirinho da loja, você vai abrir a loja, vai abrir a sacola em casa com o cheirinho da loja. Se você recebe um presente, você consegue receber o presente com o cheiro da loja. É fantástico, né? O poder do olfato, como as pessoas investem. E no paladar que você falou, ser criativo com drinks, snacks, essas histórias dentro da loja, você pode criar algo único que só tenha na sua loja e fazer com que ela seja... Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo dessa coisa do paladar, que a princípio acho que pode soar como a parte mais difícil, né? De criar uma identidade. Eu tenho uma dentista que é uma amiga de anos, e ela é minha dentista, eu sempre vou nela. Eu fiquei um tempo sem ir. E aí comecei a ir em outra, tal, e aí de repente eu peguei e voltei a ir nela tem 1 ano, 2 anos. Cara, o que me marca lá, ela tem um atendimento, eu quero fazer um vídeo com ela, vou chamar ela para fazer uma live comigo, porque ela é campeã no atendimento. E uma coisa que me marcou lá, ela tem, na hora que você está esperando ali, tem o cantinho café, que você pode tomar um café, tomar um chá ou comer um bolo caseiro. Ah, meu Deus. O bolo caseiro, aquele, eu sou, cara, louco por doce e tal, então né, dá pirulito pra criança ali. Aquele bolo, ele marca. Total. Porque é o bolo que só tem lá, se eu quiser comprar, não tem. Total. É o bolo que, sei lá quem que faz aquele bolo. E é um bolo caseiro, vem num copinho com a colherinha. Olha aí que fantástico. Totalmente caseiro. Então eu sei que, cara, quando eu lembro, tá totalmente associado o paladar daquele bolo com a atmosfera que ela tem lá. Então é disso que eu tô falando. No caminho você tá lembrando do bolo. Não, eu já chego antes da consulta, que é para dar tempo de comer o bolo. Se a consulta é às 11, eu chego 10h40. Porque vai dar tempo de comer o bolo, entendeu? Então, assim, tem algo que você pode oferecer para seus clientes e ser único. Total, cara.
E é fantástico. A TAM fazia muito isso com aquelas balinhas, né? Logo que você entrava, né? Quem é que não lembra das comissárias dando balinha, né? Ela antigamente tinha isso, eu não sei se ainda tem hoje, mas era uma preocupação, principalmente quando o Rolim ele era mais presente, né? Ele tinha essas histórias, né? Das comissárias darem aquela balinha e aquela balinha de caramelo era algo que, porra, eu particularmente adorava. Virou marca. Até hoje, acho que hoje eu não sei se eles dão, se eles dão. Até um tempo atrás dava. Mas é uma coisa que virou marca, vira marca, cara. Vira marca. Isso é interessante. É legal, é bem isso mesmo, cara. É bem esse raciocínio mesmo. Tá, então deixa eu ir aqui para ir caminhando para o nosso encerramento. Mas no meu último bloco, eu queria ouvir você falar um pouco, Max, sobre aonde a pessoa que está buscando informação sobre visual merchandising, se ela estiver passeando num shopping, se ela estiver na cidade dela, talvez no interior, é um pouco mais difícil, se ela estiver em estado interior, mas numa cidade maior, quais são as referências que ela pode estar buscando de trabalho de visual merchandising, além da internet, que também tem um caminho muito grande, né, para você olhar no Pinterest, mas aonde a pessoa pode estar buscando informações para poder estar afiando o olhar, né? Cara, muito simples. São 2 pontos aí de referência. Eu acho que as melhores referências para a gente ver exposição de produto são os magazines. Ah, então, as Zaras da vida, que a Zara para mim ao concurso, é campeã na exposição de produtos. Tá? Mas não sei em qual cidade que você que está ouvindo está. Não sei se tem Zara próxima. Se você não conhece a Zara, vai conhecer, tá? E se você conhece já, depois de ter ouvido esse podcast, vai de novo com tudo isso na cabeça, que você vai enxergar coisas que talvez você não tinha enxergado antes. Mas tem C&A, tem Renner, tem Riachuelo, enfim, todas essas são referências. Além disso, você tem as lojas das marcas. Então, feminino, você tem as Farms da vida, você tem as Animales da vida, nas masculinas você tem as Reservas da vida, entendeu? Você tem as Osklins da vida, você tem as Elos da vida, que é masculina e feminina. Então, você pega essas lojas mais de marca forte, ali dentro você vai ver não só exposição de produto, mas você vai ver a atmosfera de VM como um todo, porque cada loja tem o seu DNA. São lojas monomarcas. Então, você pega uma loja da Osklin, tem algumas lojas que tem aquele paredão do calçadão de Ipanema na parede, por quê? Porque mostra que é uma marca do Rio, entendeu? Então, cada loja tem a sua particularidade que traz para dentro da atmosfera o conceito que ela quer passar, a história que ela quer contar. Então, isso é interessante observar em todas as lojas que você vai. Monomarca tem isso mais bem definido. Um magazine, ele já é mais brando, mais simples, eles têm mais a atmosfera dele, mas lá você vai perceber mais a exposição do produto, a composição que eles fazem, tanto de cores quanto de composição de look. Isso é importante você observar no magazine também. Mas em termos de store design, acredito que as marcas próprias vão te dar mais essa referência. Sabe um ponto que você falando, eu fiquei presente no que você estava falando, que tem muita multimarca que vendem marcas fantásticas e nunca foram visitar um ponto de venda daquela marca. Tem um monte de lojistas que vendem marcas tops, que a gente sabe que são referências, que têm lojas fantásticas e que nunca se deram a oportunidade de fazer uma visita a uma loja daquela marca. É impressionante o que você pode ter visitando uma loja da marca. Vou dar um exemplo. Você pode aprender mais sobre a marca, né? Porra, e se você tem como dever de casa trazer, né, um corner, né, de repente a marca é importante para você, você pode ter um corner daquela marca lá. Porra, se você quer ideias para como colocar, maneiras de expor, o que está destacando, cara, uma visita às principais lojas nas capitais, se for uma rede de franquia, cara, vai te abrir a cabeça de uma maneira estúpida. Eu fazia muito isso, Max, e eu nem era de multimarca, eu trabalhava no masculino, mas eu pegava o avião, ia para São Paulo e ficava passeando no Oscar Freire.
para poder ver o que estava rolando nas principais flagships, nas principais lojas modelo que tinham, e aquilo para mim era como se eu estivesse indo para o parque de diversões. E até hoje, quando eu viajo para fora, é o que eu mais gosto de fazer, é visitar o corredor comercial e as principais lojas que estão naqueles corredores. É muito legal. Eu acho que vale muito. Por quê? Porque você aprende mais sobre a marca. Isso até vai te dar mais clareza na hora de você fazer o pedido daquela marca. Sim. Né? Eu acho que isso falta um pouco. E para você que não trabalha com marca, que compra só em pronta entrega, esse desafio é maior, porque você precisa dar você uma cara. Senão sua loja vai ficar sem cara de nada. E loja sem cara de nada fica sem sal, é a comida sem sal. E você não pode ficar sem sal, você tem que ter tempero. Fantástico. Max, eu tenho uma perguntinha final que eu coloquei aqui, e eu vou tentar colocar essa pergunta final para todos os nossos podcasts, tá? E eu copiei ela de uma pessoa, e eu acho que se a gente pegar isso, vai ser muito legal. Se você pudesse agora ter o poder, meu amigo Max, de mandar um WhatsApp para todas as pessoas que estão nos ouvindo e todas as pessoas que querem saber sobre visual merchandising, um WhatsApp, um Twitter, o que você falaria nessa mensagem se você pudesse ter o poder de mandar uma mensagem, uma única mensagem para todas as pessoas que estão querendo saber mais sobre visual merchandising, que é o tópico desse nosso podcast? O que você falaria para eu ajudar elas? Uma frase, uma pessoa, uma sacada, uma história para poder fazer a diferença na vida delas. Vou tentar colocar numa frase. Olhe o visual merchandising assim como você olha a sua venda. Porque o visual merchandising pode aumentar ou diminuir a sua venda. E visual merchandising é você contando a história do teu negócio. E isso começa na definição do teu público, do teu mercado e do teu mix. Então, você precisa ter isso bem definido para poder usar o VM a seu favor, com prioridade, e isso com certeza vai impactar no seu resultado. Então, olha para o VM assim como você olha para a sua venda. Fantástico. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez por a sua companhia. Vou fazer o convite aí para todo mundo que está nos ouvindo para poder deixar nos comentários, faz um print dessa tela se você estiver no YouTube, marca lá o Max, me marca lá no negócio que a gente gosta de saber. Me diz o que você achou, me diz o que você ficou presente, a sua sacada que você teve com esse podcast. Bota aí nos comentários, manda lá um direct para a gente. Eu tenho o maior prazer do mundo de responder isso, e o Max também, e é com os seus comentários que a gente vai estar construindo novos episódios que possam fazer a diferença, que possam te fazer alcançar o 7 em 1, né, Max? Os 7 dias de venda em 1, que é esse o nosso jogo, colecionar lojistas 7 em 1 lá dentro da comunidade. Exato. Grande abraço, meu amigo Valeu, Max. Madeiro. Valeu, galera. Tamo junto. Semana que vem tem mais podcast. Acompanha com a gente aqui. Abraço. Falou.